Sejam muito bem-vindos ao Construindo Catedrais. Eu sou Eduardo Fausti, arquiteto especialista em arquitetura sacra e seu anfitrião. Hoje falaremos sobre o Livro dos Monstros, capítulo 1, que é O Estranho, Diferente, Selvagem, Totalmente Outro. Para falar deste tema, minha conversa é com o monge beneditino Dom Roberval Monteiro da Silva. Natural de Rolândia, Paraná, ele é pintor e professor do Pontifício Ateneu Santo Anselmo, em Roma. Tem mestrado e doutorado em Teologia e Iconografia pelo Pontifício Instituto Oriental de Roma, obviamente na Itália. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, Arque Eduardo Fausti, e me segue lá no Instagram, que é @faustiarque, Facebook, Arque Eduardo Fausti também. E se você quiser se aprofundar um pouco mais, acesse ao meu site, que é fausti.arque.br. Também estamos em formato em podcast. Nos procure nos principais agregadores, como Spotify, Apple Podcasts, Google Cast, Pocket Cast, Anchor, Breaker, Overcast, entre outros. Em 2005, quando abri meu escritório, eu comecei, digamos, um dos primeiros projetos que entrou para o meu escritório foi uma igreja, a Igreja de Santa Teresa d'Ávila, num distrito chamado Teresópolis. E lá eu fiz uma igreja, achei que nunca mais ia projetar outra igreja na minha vida. Ao longo desses 4 anos ali, primeiros de trabalho, eu fiz 4 igrejas. 4 e estava fazendo uma quinta, quando eu entrei numa especialização de espaço litúrgico e arte sacra. E era 2009 isso. E em 2009, ainda fui fazer essa especialização pensando assim, meio que superficialmente, não tanto empenhado, digamos, em querer ser um especialista. Mas eis que, ali já nessa primeira semana, eu tive aula com um sujeito que apareceu lá e deu 4 dias seguidos de aulas. E foi nesse momento que eu me apaixonei pela arquitetura sacra e que eu senti um chamado para essa vocação de ser um missionário da arquitetura sacra. E desde esse momento que eu comecei a realmente me empenhar, digamos, e estudar cada vez mais. E hoje, quer dizer, daquelas 4, 5 igrejinhas, depois dessa, vamos dizer, essa semana específica, hoje já aí com quase 190 igrejas, já em 4 países, em 15 estados, em tanto desenvolvimento. E foi ali que eu senti esse chamado, foi nessa primeira semana de pós-graduação. E esse sujeito que estava lá dando aula era este senhor que está aqui comigo hoje, Dom Roberval Monteiro. Eu sou monge já há bastante tempo, mais de 30 anos, e descobri que era artista no mosteiro, um pouco por acaso. Já suspeitava porque tinha, digamos, uma sensibilidade grande que o Senhor tinha me dado, e depois tive a oportunidade de vir para Roma para estudar. Escolhi estudar arte sacra. No momento não havia nada desse tipo aqui em Roma, e aí acabamos escolhendo teologia oriental, que parecia ser a coisa que mais se aproximava. Não era verdade, não se aproximava tanto, mas ali eu encontrei a minha mestra, que foi a Maria Giovanna Muzzi, que me deu praticamente todas as guias necessárias para fazer um percurso, com a ajuda dela, bastante pessoal, usando também a teologia oriental, os padres da igreja, a liturgia, puxando, digamos, as brasas para a sardinha, digamos, daquilo que me interessava. E ali realmente começou um percurso que não termina mais, porque sempre cada detalhe puxa um outro, e as coisas vão levando a gente sempre mais longe. Como você mesmo disse, Fausto, nós não sabemos aonde vamos chegar
com essa sede, né, que a gente tem de entender e compreender melhor o que a gente está vendo ou o que a gente está fazendo. E assim, eu estudei alguns anos aqui, estudei praticamente 6 anos em 3 etapas de 2 anos, sempre voltando para o Brasil, mas também sempre voltando para cá para pintar alguma igreja. Eu trabalho com isso, com pinturas de igrejas, trabalhava com isso, digamos. Agora já fazem um par de anos que eu não pinto nenhuma igreja, porque eu tenho me dedicado a ensinar aqui em Santo Anselmo. Quimeras, grifos, árpias, serafins, querubins, esfinge, serpente falante, monstros marítimos, monstros devoradores de homens, diabo. Alguns nomes de um vasto elenco de monstros que compõem a tradição judaico-cristã e a mitologia greco-romana. Qual é o primeiro conceito que precisamos saber para entender a nossa relação com estes monstros? A primeira coisa que o monstro suscita em nós é praticamente aquilo que é a essência do monstro, o ser estranho. Os monstros, para ser monstro, tem que ser estranho. Se não for estranho, não vai ser monstro. A estranheza, isso não vai fazer parte do que é cristão, mas o cristianismo vai assumir também essa dimensão, porque é profundamente sacra. Profundamente sacra. Não existe uma religião que não tenha os seus monstros. A primeira coisa que a gente precisa distinguir bastante bem, e talvez a gente vai apertar essa tecla várias vezes, é que o monstro está fora de uma jurisdição moral de certo e errado, de bom ou de mal. Ele é estranho, estranho por natureza. E como todos os símbolos, ele vai ser compreendido segundo o contexto no qual ele se encontra. Ou segundo o contexto no qual a pessoa que enfrenta o monstro, se encontra. É um tema bastante amplo, como vocês fez um pequeno elenco, mas o elenco é muito grande, e vai girar sempre em torno dessa experiência que nós fazemos com alguma coisa terrificante. Não sei se essa palavra em português poderia ser usada, é alguma coisa de muito terrível, mas um terrível que é também fascinante. O Mircea Eliade, ele conta que quando ele era criança, ele foi um grande historiador das religiões e veramente até agora não saiu ninguém maior nem melhor do que ele. E ele estudou profundamente as grandes religiões e sobretudo o fenômeno religioso. Mas isso, na raiz de tudo, está uma experiência que ele fez como criança, na qual ele, com os pais, passeando no campo ou fazendo um piquenique, ele escapa um pouco e entra num bosque e ele encontra uma clareira. No meio da clareira tinha um tronco cortado. Em cima do tronco tinha um pequeno lagarto, um lagarto camaleão, com cores maravilhosas, com cores incríveis. Ele vê esse animal todo colorido e ele fica deslumbrado, ele fica fascinado, ele entra em êxtase diante daquele ser. Ele diz, parecia ser o ser original. Ele faz uma experiência de Deus, uma experiência mística que vai orientar a vida dele por muito tempo, com esse animal fascinante, terrível, porque digamos, um réptil dificilmente vai ser uma coisa assim muito simpática, mas é terrível, é belo, belíssimo e ao mesmo tempo estranho e terrível. E ele vai usar a palavra andrógeno.
que faz parte, né, que faz parte dessa estranheza. O andrógeno não é o andrógeno como nós entendemos no vocabulário de hoje. O andrógeno, inclusive ele tem um livro sobre o andrógeno, que é muito, muito interessante. O andrógeno seria o ser não separado. O ser não é o hermafrodita, que é ao mesmo tempo homem e mulher, mas é o ser antes da separação. Como acontece nas mitologias em geral, nas grandes religiões, que existe um ser, na origem de tudo, tem um ser único, sem separação, ou seja, um ser perfeito que não é separado, que não é cortado ao meio, mas ele é único. Isso nós temos, Adão, por exemplo, é um andrógeno, até que ele seja separado em dois, uma parte macho, uma parte fêmea, e isso tudo tem significados profundos dentro de nós, porque também nós, no momento em que nós somos concebidos, o óvulo fecundado se torna uma coisa só, que não é ainda nem macho nem fêmea. Então, todas essas imagens simbólicas que nós temos fora de nós, de alguma forma refletem essa realidade nossa. E para os monstros vai funcionar mais ou menos a mesma coisa. Então, essa estranheza é uma estranheza benéfica, uma estranheza maravilhosa, porque nos faz entender que a nossa compreensão é muito estreita. Nos faz entender que o nosso intelecto, por maior que seja, ele não consegue abarcar tudo. E isso, como diz a Adélia Prado, né, ela fala, isso me faz sentir pequena de novo. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque eu me posso inserir dentro de um organismo muito maior que eu. Então tem esse dado da estranheza do monstro, porque ele é diferente. Ele escapa do meu conhecido. E escapando do meu conhecimento, ele me propõe coisas novas. Me propõe, sobretudo, experiências novas. Né? Sentir a morte muito perto, por exemplo. A morte é um monstro. Um dos monstros, dos quais todo mundo tem medo, em geral. A experiência, por exemplo, eu quando criança fiz uma experiência com uma cascavel muito grande, que esteve a menos de 1 metro de mim, enrolada, chacoalhando o rabinho. Eu estava muito distraído em um rio, num pequeno riacho, e de repente escutei o ruído do chocalho e virei-me lentamente e vi a cascavel a menos de 1 metro de distância. Uma cascavel que devia ter pelo menos uns 2 metros de comprimento. Eu pude medir na hora que ela foi embora. E ela me olhando, mostrando a língua, e eu paralisado, completamente paralisado. E eu só me lembro da beleza. A beleza daquele animal. Um animal fascinante. Eu me lembro das cores, das escamas, das tonalidades. Me lembro de cada detalhe, porque estava muito perto. E ao mesmo tempo, como estava muito longe de qualquer lugar civilizado, eu sabia que se ela me mordesse, eu não ia sobreviver. E ela estava na posição de quem ia me morder, porque, digamos, ela estava na posição de dar o bote. E eu não sei se foi a minha admiração extraordinária por ela, sem medo, porque eu estava fascinado pela beleza e verdadeiramente pensei, se morrer é assim, tá bom. E aí ela se desarmou e foi lentamente, porque essas cobras venenosas são lentas, né? Ela foi-se embora, e aí eu vi o tamanho dela,
E aí eu comecei a tremer como uma vara verde. E aí me dei conta da experiência do terrível e fascinante ao mesmo tempo. Então, aquela cobra, naquele momento, ela foi um monstro para mim. Porque ela não era só uma cobra, ela era a morte que vinha me visitar. Depois a vida propõe para gente tantas outras experiências parecidas, né? Então, é o totalmente outro que vem colocar toda a nossa vida em xeque outra vez e nos ajuda a viver. Nos ajuda a viver no sentido. Penso que ninguém se sente tão vivo como quando depois que escapa de uma situação desse tipo. Então, usando a experiência dessa serpente, podemos dizer que o monstro está ligado com o selvagem. O selvagem no sentido belo e no sentido terrível que essa palavra pode conter. E por isso mesmo, muito em relação com o divino. Porque o divino, o sacro, é selvagem. É selvagem. Isso nós gostaríamos que não fosse. Nós temos uma imagem de Deus muito pasteurizada, muito, digamos, sabe, sem gordura, sem sal, sem açúcar, sem gosto, sem nada. Que nem comida dietética. Então, mas Deus não é isso, não. Deus é selvagem, Deus é terrível e é fascinante ao mesmo tempo. Talvez terrível porque fascinante, ou talvez fascinante porque terrível. E ele, por isso o monstro encarna, o monstro como símbolo, encarna essa força selvagem. Já quem gosta de psicologia, Jung fornece muito material para justamente entender esse lado selvagem da divindade, das divindades todas. Também o Deus de Israel é um Deus que tem um lado selvagem. Também o Deus de Jesus Cristo tem um lado selvagem. Esse lado selvagem não quer dizer que é bom ou mal. Lembremos sempre, o monstro não é na ordem da moralidade, ele é na ordem da natureza. Da natureza. Então, o lado terrível do Deus de Israel é o Deus que não poupa os seus filhos do sofrimento. Não é só uma mãe protetora, mas é um pai que educa. E esse lado da educação, esse lado do crescimento, Israel, nós experimentamos como um lado selvagem. Um pai que diz para o filho, não, você vai levantar, hoje está frio, mas você vai levantar e vai para a escola, porque daqui a pouco eu vou para o meu trabalho para pagar a tua escola. Então, você aprende a lutar. Naquele momento, a criança experimenta o pai como um selvagem. Né? Enquanto a mãe fala, coitadinho, está muito frio ou está chovendo. O pai diz, não, eu vou para trabalhar, você vai também. Isso é o lado paterno, que nem sempre é agradável. Né? Então, o lado selvagem seria o lado, esse lado natural, mas que nós, da nossa parte, interpretamos como selvagem. Mas ele não tem direito de me fazer sofrer assim. Como, oh Deus, meu Deus, onde estás que me abandonaste, ou que me deixa sofrer, ou etc, etc. Esse é o lado. Deus fala, não, meu filho, cresce. E isso para nós nos resulta profundamente. Tanto é que, digamos, tantas pessoas não acreditam em Deus próprio porque estão com raiva dele, porque ele é assim. E ele tranquilamente espera como um bicho selvagem, de traiçoeira, né? Já dizia o João Guimarães Rosa, Deus é um bicho traiçoeiro, justamente esperando o momento certo em que aquela selvageria
vai ter sentido, vai fazer sentido. Então, nós podemos dizer que o sacro é o totalmente outro. É o totalmente outro, é o incompreensível. E isso é representado justamente o selvagem, ajuda a gente a entender o totalmente outro, alguma coisa que não é muito diferente de mim. E tudo aquilo que é muito diferente de mim me ajuda a crescer, me ajuda a crescer. Né? O Dom Helder Câmara gostava de dizer, né, se você discorda de mim, você me faz crescer. Porque quem concorda comigo me faz ficar do mesmo tamanho. Mas quando a discordância é totalmente diferente, me faz crescer muito, né? Me faz crescer bastante. Máscaras é uma coisa que, infelizmente, na religião hebraica e no cristianismo nós não temos, mas a máscara é alguma coisa profundamente religiosa, justamente porque são máscaras de monstros em geral, né? Que nas culturas chinesa, japonesa, vietnamita, asiáticas de modo geral, africanas, sem dúvida nenhuma, as pessoas se revestem da divindade estranha. E essa divindade se mostra na sua beleza e no seu lado terrível ao mesmo tempo. Sou muito fascinado com essas máscaras africanas e asiáticas e esses rituais, digamos, litúrgicos que no Brasil, por exemplo, foram conservados nas religiões afro-brasileiras, com suas danças, com seus rituais, justamente com as suas máscaras de estranheza. Não é que eu estou justificando ou aprovando ou desaprovando nada disso, porque tudo isso está fora do quadro moral. Tudo isso está no âmbito de uma experiência religiosa que ajuda o homem a entender a estranheza do divino, a estranheza do sacro e a não circunscrição, uma palavra complicada, mas vamos tentar traduzir de uma forma simples. Por que o Deus de Israel não quer que se tenham imagens? Não é por causa da imagem, mas é por causa da atitude que eu tenho de controlar a imagem. Se eu digo, essa imagem, esse ídolo é o meu Deus, eu guardo ele aqui na minha mão, dentro da minha caixinha, dentro da minha gaveta, no meu armário. Então, é um controle da divindade. Esse controle da divindade é ilusório e faz mal para nós. Porque faz mal, porque a partir do momento que eu consigo controlar Deus ou a divindade, não é divindade. Sou eu mesmo. E isso faz mal para mim. Faz mal porque eu me torno prepotente, eu me torno superior aos outros, porque eu tenho o poder da divindade. Então, os monstros me ajudam a lembrar sempre, eu não tenho poder sobre nada. Os monstros são selvagens, Deus é selvagem, desse jeito, um selvagem com, entre aspas, digamos assim, que me surpreende sempre e vai me surpreender sempre. Como me surpreende sempre um animal, Então, basicamente, o ponto de partida seria esse, o aspecto da alteridade, o totalmente outro, o estranho. Por que monstros estão muito mais presentes na arte externa das igrejas? Eles são algum tipo de porteiro? O aspecto do monstro guardião seria o monstro que está diante de uma porta, evidentemente, né? Como na função de um porteiro. O que faz um porteiro? Um porteiro filtra quem entra e quem não entra. Um porteiro pergunta quem você é, o que você quer,
onde você quer ir. Então, a função do monstro, na verdade, é essa. Na linguagem simbólica, a gente não precisa ir muito longe para entender o símbolo. A gente precisa, ao contrário, fincar o pé naquilo que é mais evidente do monstro. O monstro porteiro é, por exemplo, o monstro, digamos, na mitologia grega tem um monstro famoso sobretudo porque o Freud gostou muito dele, mas também o Jung gostou muito dele, que é a Esfinge. A Esfinge e Édipo. A cidade era uma cidade grega, a gente conhece um pouco a história, ou quem não conhece vai buscar em Google. Édipo está fugindo do seu destino, porque uma profecia tinha dito que ele mataria o pai, se casaria com a mãe. E isso era uma coisa terrível, e da qual já o seu pai, escutando a profecia, manda matar o menino. Só que ficaram com dó de matar o menino, e o menino vai ser criado num outro lugar, sem saber que ele era filho do rei. E bem, ele adulto, então, justamente sabendo da profecia, tentando escapar da profecia, pensando que ele mataria o pai adotivo dele, ele foge, e no caminho ele encontra um sujeito e começa a brigar com esse sujeito por causa da passagem de uma ponte, e ele acaba matando esse sujeito, que na verdade era o pai dele. Toda a mitologia grega, vamos lembrar sempre disso, ela é muito psicológica. Não é que Freud descobriu isso. Não, os gregos, quando eles escreviam, Sófocles, quando escreveu a peça de teatro Édipo Rei, ele estava pensando de fazer psicologia, no sentido de fornecer aos espectadores, fornecer às pessoas que o viam, um material simbólico para que eles se entendessem a si mesmos, enfrentassem os seus monstros interiores, né? Então, isso acontece justamente. Então, todos os referimentos são referimentos sempre muito simbólicos. Que seja uma ponte, ou seja, uma ponte é um divisor sobre um abismo ou sobre um rio, no qual, digamos, passar para o outro lado significa não ter mais volta. E justamente depois que ele mata o pai, não tem mais volta. Bem, esse rei morre, a rainha fica viúva, o irmão do rei decide que a rainha tem que casar de novo e colocam como tinha lá um monstro na estrada, que era um monstro que era uma esfinge. O que era uma esfinge? Era uma mistura, e aqui um elemento importante, nós abrimos um pequeno parênteses que vai servir para entender todos os outros monstros. Ele é um cruzamento. O cruzamento é sempre alguma coisa de simbólico. Porque simbolem quer dizer colocar duas coisas juntas. Colocar junto. Unir. Então, o cruzamento, ele une duas coisas, duas raças, todos os cruzamentos são misteriosos. Basta pensar nas religiões, como todas as religiões veem os cruzamentos, né? As religiões africanas, por exemplo, os cruzamentos são lugares vulneráveis nos quais eles oferecem os sacrifícios. Na encruzilhada, como a gente diz no Brasil, né? Bem, a esfinge é um cruzamento, então já é um símbolo sacro que era uma mistura de leão, águia e ser humano. No caso, um ser humano feminino.
Então a esfinge era essa mistura. Tem pinturas famosas nos vasos gregos, mas isso durou e dura até hoje, a questão da esfinge e de Édipo. Essa esfinge matava todo mundo que passava nessa estrada, que era a estrada que dava acesso à cidade. E o rei era preocupado porque morria, todo mundo que vinha por aquela estrada morria. Porque a esfinge propunha um enigma. E se o sujeito respondia errado, morria. Ela comia o sujeito. Pois bem, o Édipo está procurando escapar da vida e passa, e justamente o Édipo vai encontrar com essa esfinge. E o enigma que ela propunha a todo mundo e que ninguém sabia responder é o enigma clássico. O que é? Qual é o animal que de manhã tem 4 patas, ao meio-dia tem 2 e no cair da tarde tem 3. Todo mundo já sabe porque é clássico. Ou não sabe. Se não sabe, é perigoso. A esfinge pode devorar vocês. A resposta é evidente, não? É o homem. A resposta é o homem. O homem que de criança caminha como um animal, a meio-dia, ou seja, no meio-dia da sua vida, ele caminha sobre as 2 pernas, e no pôr do sol da sua vida, no cair da tarde, ele caminha com 3, usando a bengala para se ajudar a caminhar. Então, a esfinge, finalmente desesperada, se joga do precipício, morre, e está resolvido o enigma. A resposta é interessante, porque a resposta do enigma é o homem. A resposta do enigma é o ser humano. A resposta do enigma é essa questão da criança que passa do estado animal, de caminhar com 4 patas para caminhar com 2, e finalmente caminhar com uma bengala, que é sempre um artifício, é sempre um elemento importante, o bastão do ancião, etc. e tal. Aqui daria para escrever um livro só sobre essas 3 fases da vida. Bem, em todo caso, ele tem que enfrentar a esfinge, ou o anjo guardião, ou o monstro guardião. Ele propõe enigmas. Ele é um homem é um monstro que põe à prova as capacidades do ser humano para que ele cresça. E se ele não cresce, ele morre. Então, esse é um pouco o simbolismo que está por detrás. Usamos a esfinge porque é um tema mais clássico e mais abrangente e muito conhecido por todo mundo. Mas, na verdade, o que acontece com Adão e Eva não é diferente, é a mesma coisa. Só que, no caso, Adão e Eva reprovaram. Eles não resolveram o enigma. O enigma que a serpente, que encarna um pouco a sabedoria falsa. O livro do Gênesis, sobretudo os primeiros capítulos, estão muito ligados com o livro da sabedoria. Se a gente quer entender o Gênesis, tem que ler os primeiros capítulos do livro da sabedoria para entender um pouco o que o autor queria dizer. Porque o livro do Gênesis foi muito inspirado pelo livro da sabedoria. A serpente propõe uma sabedoria, a sabedoria do atalho. Então, ela vem com a conversinha mole, mas malvada. Então, ela diz, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todos os frutos das árvores. E Eva, que é a que está dialogando, diz, não é verdade, não. Nós podemos comer de todos os frutos. Ele só nos proibiu de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nos disse que até se nós tocarmos na árvore, morreremos. Os rabinos insistem muito sobre esse ponto, porque esse tocarmos na árvore morreremos não foi Deus quem disse. Não está no texto. Eva acrescentou. Isso significa que o veneninho da serpente funcionou.
ela já começou, entrou a dúvida na cabeça dela de que Deus não seja verdadeiramente amigo seu, que seja um inimigo. É um enigma, é um enigma difícil, porque a serpente, a dúvida é: Deus é verdadeiramente amigo de vocês? Será que ele realmente quer bem vocês? Ou ele é um Deus malvado? E Eva vai cair. Eva vai cair. Porque ela vai, aí a serpente diz: Não, não é assim. Ele mentiu. Na verdade, se vocês comerem do fruto, vocês vão se tornar como ele. E ele não quer que vocês se tornem como ele, por isso ele proibiu. Então, Eva, digamos que a mentira vai entrando devagarinho através do ouvido de Eva, e finalmente a convence. A convence de encontrar um atalho. Na verdade, Deus tinha feito o homem e a mulher, né, para que fossem semelhantes a ele. Inclusive, a superior aos anjos nesse sentido. Porque os anjos não têm a igualdade e semelhança, eles têm só a semelhança. E, na verdade, o ser humano foi criado à altura de Deus para ser um interlocutor de Deus. Bom, Eva não compreendeu isso, e aí ela é tentada, ela viu que o fruto era agradável à vista, bom no paladar, e comeu. E deu também para o seu marido, que também comeu. Aqui entram várias coisas, vários elementos, o elemento do feminino, que já tem na esfinge também, esse elemento, bom, são vários elementos. Mas a questão é que é um monstro que vai bloquear praticamente a vida do Adão e Eva por muito tempo. E vai explicar um pouco toda a nossa inimizade com os monstros, etc. e tal. Mas a serpente vai ser também a chave de entrada para o paraíso de novo, né? Se nós pensarmos que Jesus vai usar a serpente como um símbolo positivo, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quando o Filho do Homem for suspenso como a serpente no deserto, a serpente no deserto já era a serpente de bronze, todos aqueles que eram picados pelas serpentes de fogo olhavam para a serpente de bronze que Deus tinha mandado Moisés construir, ficavam curados. Então, para mostrar um pouco que o monstro, a serpente, causa, de certa forma, uma morte, mas também vai ser por esse mesmo símbolo que a vida vai retornar. Então, os monstros, se nós pensarmos por detrás de todo monstro, agora vamos ver a coisa do outro lado, por detrás de todo monstro tem um tesouro. Por isso, nós falamos o monstro guardião. O monstro está custodiando um tesouro que será tão grande quanto a periculosidade do tesouro. Se o sujeito for sábio, ele vai entrar em posse do tesouro. Então, a questão, por isso, digamos, nós contamos a história de Adão e Eva, porque se trata de uma questão de sabedoria. A sabedoria que teve Édipo, num certo sentido, foi justamente aquela de dar a resposta justa. Só existe humanidade porque Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Logo, o monstro causou, como o senhor disse, por trás do monstro, sempre tem um tesouro por trás do monstro. Então, graças à serpente, existe humanidade, estamos aqui. Eu diria, graças ao pecado de Adão, e nós tivemos a história da salvação. Tivemos a história, que é uma história de amizade profunda com Deus. Eu diria que no pecado o homem
feito para ser não só amigo, porque a imagem do andrógeno, digamos, era muito profunda, porque se Deus originalmente fez o homem que não fosse nem macho nem fêmea, mas fosse um andrógeno, era para que o partner do homem fosse Deus. Então, Deus fez o ser humano para si. Assim como todos os outros bichos tinham o seu parzinho, o parzinho do homem seria Deus. Evidentemente, essa imagem nos provoca vertigem. Eu, partner de Deus, que depois, na mística de todas as religiões, vai se tornar uma comum imagem, né? A imagem do esposo, a imagem da esposa, Deus como o amado. Isso seja na mística sufi, seja na mística de todas as grandes religiões, elas sempre vão desembocar nessa parte, que a nossa satisfação mais plena é com a divindade. Porque todas as experiências humanas vão ser frustrantes, por melhor que sejam, mas elas vão apontar no desejo para essa realidade que ultrapassa todas as outras realidades, dos quais as realidades experimentadas de amor humano vão ser, digamos, uma amostra grátis, digamos, tira-gosto, mas a verdadeira realidade seria essa realidade com Deus. Por isso se fala o abraço da morte, ou o beijo da morte, próprio justamente com essa volta para Deus. Então, Judas, a traição ou o pecado de Adão e Eva provocam a história da salvação, nas quais, por um estranho desígnio, o desígnio de Deus é realmente estranho e selvagem, no qual o que a gente faz de errado, as escolhas erradas que a gente faz, primeiro a gente paga. Segundo, uma vez pago, elas produzem muito fruto e fazem crescer, né? Então, Deus, o lado selvagem dele é assim, você fez, você paga. Mas, digamos, disso eu vou tirar um crescimento muito grande. É o famoso jogo entre a nossa liberdade e a graça. Então, nós temos a liberdade de negar sempre. E Deus tem a graça de vir consertando os nossos erros atrás de nós, na frente de nós, ao nosso lado, dentro de nós. Então, é uma graça que não se deixa vencer pelos nossos erros. Ela vai... Então, mesmo que eu faça alguma coisa com muita má intenção de prejudicar alguém, Deus pode ficar do lado dela, e Ele fica, e Ele vai transformar aquela situação numa situação de crescimento. Então, a vingança de Deus não é punir simplesmente o agressor, mas a vingança dele é fazer crescer o oprimido. Fazer crescer, fazer amadurecer, fazer ele se tornar mais livre, mais... Então, esse jogo... Então, na verdade, Judas, Adão e Eva e todos os homens e mulheres tentados na história da salvação são símbolos de nós mesmos, desse nosso confronto com o monstro tentador. E aqui, outro parênteses que a gente pode abrir, é que o diabo também é um monstro, né? O diabo representa justamente a personificação da nossa liberdade, da nossa possibilidade de dizer não para Deus. E por isso, em geral, ele é representado como um monstro. Próprio porque o monstro é ambíguo. O monstro é sempre ambíguo. Ambíguo nesse sentido que ele pode encarnar um lado positivo ou um lado negativo. E ambivalente porque ele tem um valor de sacro extraordinário, mas pode ter um valor de profundamente humano,
do outro lado. Então, esse lado de ser um protetor do sacro dentro de nós. Esse sacro que eu posso atingir somente com a minha liberdade, a minha escolha. Então, escolher entrar no lugar sacro significa escolher enfrentar o monstro. Enfrentar o monstro como? Aqui entra o lado do combate com o monstro. Como eu posso combater um monstro? Tem muitos filmes que nos ensinam, tem muitos romances que nos ensinam, tem muita psicologia que nos ensina. A primeira coisa para enfrentar um monstro é conhecer o monstro. Aceitar que o monstro existe e conhecer, aprender a conhecer o monstro. Então, a experiência que o homem faz com o seu monstro é a experiência de adquirir sabedoria com o monstro, do monstro. E isso o torna amigo do monstro. O monstro se torna um aliado nosso. E os monstros famosos, como as do Viollet-le-Duc lá na Catedral de Notre-Dame de Paris, que são as quimeras, principalmente os utilizados nas gárgulas, né? Para quem não sabe, gárgula é um elemento arquitetônico de escorrer água. E lá se aproveitava para se colocar monstros. Esses se tornaram tão famosos que existe até desenho animado com o nome gárgula, que acabou que o elemento arquitetônico acabou se transformando no nome do monstro. Os monstros, eles vão ter, além do monstro guardião, ele vai ter também o monstro apotropaico. É uma palavra difícil, mas, digamos, vale a pena ser aprendida. O apotropaico, todos nós sabemos o que é, mas não sabemos pela palavra. É apotropaico, por exemplo, colocar um galho de arruda na orelha para evitar mal-olhado, para afastar inimigos. A arruda é uma planta apotropaica. Espada de São Jorge é uma planta apotropaica. São plantas, animais, objetos que espantam. Nós chamamos, no Brasil nós usamos o olho malvado, o mal-olhado, ou os espíritos negativos. Porque justamente o homem medieval, mas eu diria o homem tradicional, não diria medieval, mas o homem tradicional que sempre existiu e sempre vai existir. Que não é o homem letrado, o homem que acredita que a ciência é a última Coca-Cola da geladeira. Não. O homem tradicional é o homem comum. O homem comum, que é 98, 99% da população de todos os países. Não falo só do Brasil, falo da Suíça, falo dos Estados Unidos. Essa multidão que é muito mais instintiva do que racional. Graças a Deus, graças a Deus. Então, para essas pessoas, nós chamamos superstição. Então, eles acreditam que o mundo é feito mais de coisas invisíveis do que coisas visíveis. E por isso mesmo, nós precisamos de proteção. E é nesse campo que entram os monstros apotropaicos, que são monstros que não são monstros guardiães, são monstros que estão ali para assustar espíritos malignos. Então, nas portas das igrejas, nós vamos encontrar monstros protetores, que em geral estão ou cuidando dos filhotes, leões, leoas, que estão dando de mamar para os seus filhotinhos, ou o leão que está soprando os seus filhos, ou o leão que está abraçando o homem, ou o leão que está abraçando um carneiro. Esses são os leões, os monstros protetores. Vamos ter elementos apotropaicos quando o leão está de boca aberta, ameaçando o diabo quando ele chega. Muitas vezes nós vamos encontrar esses monstros nas portas das igrejas,
o leão está comendo o basilisco, por exemplo. O basilisco é a serpente, o rei das serpentes, é a encarnação do mal. Então, esse combate, o leão que está combatendo e matando, devorando os elementos malignos. Então, tem o efeito de dizer para aquele que entra nesse lugar, aqui você está protegido. Então, o mal aqui não pode entrar. Os antigos e os tradicionais, como eu dizia, não os tradicionais com T minúscula, mas os com T maiúscula, acreditavam, como eu acredito também, que o mundo é feito de muita coisa invisível. E nessas coisas invisíveis tem coisas mais nocivas ou benéficas. Coisas feias, por exemplo, atraem coisas malvadas. Então, não façam igrejas feias. Então, as gárgulas, como esses outros animais, eles têm esse valor apotropaico. E não só as gárgulas, também aquelas figurinhas que estão apoiando a estrutura de madeira que sustentavam os tetos das igrejas românicas, primeiro, e depois das góticas. Justamente estavam fora as gárgulas e esses animais, monstros apotropaicos, eles estão no externo da igreja, em geral. Em geral estão nos externos. Porque justamente para evitar que o maligno entre naquele lugar. Então, todos os lugares vulneráveis da estrutura vão ter monstros apotropaicos. Sobre o arco, por exemplo, o arco das janelas, vai ter na pedra que é angular, que a gente chama, né, que é a pedra que fecha um arco, que não deixa que o arco quebre. Ali eles vão colocar um monstro apotropaico. Vão colocar também nas bordas, vão colocar ou plantas apotropaicas que vão proteger o edifício, porque um dos ataques do maligno é fazer o edifício cair sobre as pessoas, né? Que seria próprio uma catástrofe. Então tem esse elemento. É uma coisa muito interessante, justamente tem uma tribo na África que é muito intrigante, se chama os Dogon. Os Dogons, além das mitologias incríveis, eles têm técnicas que fazem pensar a tudo que já se perdeu da história da humanidade. Bom, só para te dizer que na arquitetura dos Dogons tem gárgulas. Tem gárgulas, ou seja, para escoar a água do teto, tem o bichinho com a boca aberta. Então ali juntam duas coisas. Junta a função, porque é preciso de um escoamento da água, mas junta o aspecto do bicho que joga a água longe, né? A água é uma coisa boa, mas uma água, se ela entrar na estrutura, ela vai destruir a estrutura e vai enfraquecer a estrutura. Então, nesse sentido, a água que está chegando não é uma coisa boa para... É um ataque do inimigo. E esse ataque... Então, a gárgula, ela mostra de forma visual o que acontece de modo invisível. Então, o mal, ela pega o mal, ela recolhe o mal e joga o mal longe, né? Essa é a função da gárgula. A função da gárgula, justamente, elas são muito grandes. Penso que quem já viu alguma gárgula de perto sabe que tem 2 metros de distância entre a boca da gárgula e o edifício. Então ela joga água realmente muitos metros, depois ela tem uma inclinação, então ela joga água muito longe e não deixa que a água escorra pela parede, provocando infiltrações e outro tipo de coisa, né? A gárgula ela é típica da construção gótica. Digamos que o gótico ele conhece um florescimento de monstros e uma multiplicação de monstros que a civilização
anterior românica não conheceu. O românico tem muito monstro, mas o gótico tem muito mais. O gótico, ele vai ter um gosto especial pelos monstros. Aí as razões são várias, que aqui nós não podemos entrar, porque, digamos, vira um labirinto, mas no gótico nós vamos ter uma proliferação de monstros extraordinária, e por isso as catedrais góticas elas vão ter muitos monstros, sobretudo na parte externa, e monstros em lugares que ninguém vê. A gente conhece as gárgulas que estão nas bordas das igrejas, mas subindo no teto dessas igrejas a gente vê que por todo lado tem gárgulas e monstros, porque realmente eles acreditavam que essas estátuas espantassem os perigos que aquele edifício podia sofrer. Jonas é um personagem bíblico que sua história é transformada ao ser engolido, ou por que não dizer devorado, por um monstro. Estes andrófagos estão em muitas igrejas. Inclusive, aconselho especificamente, que foi você que me indicou, que é a escultura em um capitel na igreja de Saint-Pierre, em Chauvigny, na França, que o monstro está devorando um homem e este não está sofrendo. Ele é conivente. Como interpretar esta satisfação do homem ao ser devorado por tal criatura? Nós vamos ter um outro tipo de monstro, do qual nós não falamos ainda, que é o monstro devorador. É o famoso bicho-papão. Quem não teve medo do bicho-papão quando era criança, não teve infância. Porque era o que botava a gente em ordem. Se você não se comportar, o bicho-papão vem. O bicho-papão não gosta de crianças mal educadas. Ou então ele gosta, porque ele vem e come. Isso, digamos, era uma pedagogia terrível. Depois, nada que, digamos, com 2 ou 3 anos de terapia a gente não consiga superar. O bicho-papão ou o monstro devorador é um monstro que nós vamos encontrar também, é uma outra classe de monstros que nós vamos encontrar na porta dos edifícios religiosos, não só cristãos, também nos cristãos, é o monstro devorador. É um monstro que come, ou eles comem outros animais, ou são águias, ou são grifos, leões, panteras, que estão comendo outros animais entre si. E aí nós estamos falando do comer sagrado, porque comer é incrível. Nosso mundo secularizado esqueceu isso, que comer é um ato sagrado. Comer é entrar em sintonia com o universo, com o mundo que me circunda, com as pessoas que preparam a comida, Então, a gente sabe que comer é um ato sagrado porque os objetos dos indígenas, nossos ancestrais, em todas as culturas, são cósmicos. Então, as tigelinhas, elas são pintadas com o número 4, quadrados que se entrelaçam, é o mundo separado em 4 partes. Tudo aquilo que é 4 está muito ligado com o mundo, independentemente da cultura. Então, comer daquela tigelinha, daquela cuia, daquele prato, quer dizer entrar em comunhão com a criação. Naturalmente, com a divindade que está por detrás de tudo. Então, por isso, o comer é sagrado em si mesmo. E depois pode se tornar mais sagrado ainda num banquete sagrado, em uma festa e tudo mais. Então, esses animais que estão comendo representam um pouco a luta da vida. Nessa vida, tudo está comendo tudo. Nós estamos comendo a vaquinha, nós estamos comendo a galinha, estamos comendo o peixe, estamos comendo a verdurinha, isso também para
agradar os vegetarianos, porque a verdurinha também é vida. Então, é tão vida quanto a galinha. E não só, nós estamos comendo todos os bichinhos que vêm junto com essa vida. Essa cadeia alimentícia na qual nós também entramos, porque um dia também nós vamos nos tornar alimento desses bichinhos que habitam dentro de nós. Quando nós morrermos, esses bichinhos, a menos que a gente esteja num vácuo ou esteja congelado, esses bichinhos vão, não tendo mais o que comer, eles vão comer a gente. E vão, no final, também ser devorados por outros bichinhos e todo mundo vai virar pó uma outra vez. E desse pó, outros bichinhos vão se alimentar e a vida renasce uma outra vez. Isso materialmente é a cadeia da vida, é o ritmo da vida. Então nós vamos encontrar em muitos portais esses animais que se bicam, que também nos ajudam a nos colocar no nosso devido lugar nessa vida. O monstro andrófago é o monstro que come seres humanos. E esse nos assusta, né? Que um crocodilo coma uma gazela, tudo bem, é a vida. Mas que como um homem, não. Então, a experiência... Aí entra um outro aspecto do monstro. É o monstro que engole todo o nosso ser. Então, ser comido por um monstro, ser devorado por um monstro, quer dizer que tudo acabou. Num certo sentido, é uma morte, né? A morte... basta pensar que em alguns momentos da nossa vida nós desejamos isso. Porque quem não disse alguma vez, né? Eu queria que a terra se abrisse e que me engolisse, né? Porque morrer naquele momento era menos dramático do que ter que enfrentar aquela situação. Depois que a gente enfrenta, vale, que besteira que eu disse. Mas naquele momento a gente sente o desejo de ser devorado. Por quê? Ser devorado significa que tudo deixa de existir. Essa experiência foi bem descrita pelo nosso querido amigo Jonas. Jonas queria morrer. Ele queria morrer porque ele justamente não estava de acordo com como Deus era. Porque Deus manda que ele vá a Nínive, a pregar a Nínive. Temos que lembrar sempre, Nínive, os ninivitas, foram quem destruíram Jerusalém. Jerusalém foi destruída pelos ninivitas, o templo foi queimado pelos ninivitas, a população foi reduzida a pó de traque. Era o povo mais odiado por um judeu. E Deus manda que ele vá a Nínive, a pregar aos ninivitas. Ele fala, nem pensar, eu vou para Tarsis. E, querendo ir para Tarsis, vem a tempestade, ele embarca, o barco está em uma tempestade, ele está dormindo, porque Jonas é o típico profeta deprimido. Né? Então ele quer dormir e morrer. Ele quer morrer e dormir, é a mesma coisa. Os marinheiros são profundamente religiosos e estão desesperados porque vão morrer. Jonas não, porque ele quer morrer. E aí acordam ele e dizem, reza por teu Deus. E ele fala, não se preocupe. Ele fala, esse cara não vai dar... Ele fala, vocês não conhecem esse meu Deus. É um cara selvagem. E aí os marinheiros tiram a sorte para ver por culpa de quem essa tempestade estava ameaçando eles. E a sorte cai sobre Jonas. E aí Jonas diz, eu disse para vocês, sou eu o problema. Mas é fácil de resolver, me joguem na água. E Jonas é tão covarde que ele não tem medo, ele tem medo de se matar. E ele quer que, digamos, alguém o mate. E os marinheiros, é interessante, os marinheiros são pagãos também, né? Mas são muito mais religiosos do que Jonas. E muito mais humanos que Jonas. Então, fala, não, eles jogam a carga fora.
A carga era tudo aquilo que eles tinham para viver depois. Mas eles jogam a carga para que o barco fique mais leve, mas mesmo assim a tempestade piora. E no final eles acabam jogando Jonas. Mas eles jogam ele por último. E aí Jonas pensa, agora acabou. Não, vem um monstro e engole Jonas. Então, o ser devorado pelo monstro. O que acontece quando a gente é devorado por um monstro? Como qualquer outro alimento, a gente vai ser digerido e vai assumir a vida do monstro. Ou seja, nós vamos ser assimilados ao monstro. Aquilo que a gente come, por isso que os macrobióticos dizem, nós nos tornamos aquilo que nós comemos. Ou nós podemos dizer o contrário, né? O que nós comemos se torna nós. Nós assimilamos. Bom, então, quem é devorado pelo monstro é assimilado ao monstro, ou seja, faz parte, entra a fazer parte da natureza do monstro. E isso, por exemplo, com Jonas não acontece, porque Jonas não é digerido. Ele fica 3 dias e 3 noites no abismo desse monstro. Esse monstro, na arte paleocristã, na arte praticamente de todo o primeiro milênio e uma grande parte do segundo milênio, é sempre um monstro, não é uma baleia. A baleia é uma invenção muito recente. É sempre um monstro, tipo um dragão, tipo uma coisa... É um monstro marinho. Bem, e finalmente a Jonas sai do monstro, o monstro vomita na praia de Nínive, e ali ele vai ter que fazer aquilo que Deus queria. Ele vai se render a isso, ele vai pregar aos habitantes de Nínive, e os habitantes de Nínive se convertem, para a sua surpresa, antes do que ele imaginava, e Deus fala, então tá bom, eu não vou destruir Nínive. E aí ele fica furioso. Aí o monstro, na verdade, é Jonas. Digamos, o livro do Jonas mostra que o monstro é Jonas. Jonas é o monstro. Não são os ninivitas, é Jonas. Jonas fica furioso, diz, é por isso que eu não queria fazer a tua vontade, porque eu sabia que você anuncia o castigo querendo, mas depois as pessoas mudam e você perdoa. E eu não gosto disso. Eu quero que você destrua esses desgraçados. E Jonas é muito parecido conosco. A gente não pode suportar que Deus queira tão bem a mim quanto os meus inimigos. Que Ele me ame tanto quanto aqueles que me fazem o mal e aqueles que tiram a minha vida. Para Deus, somos todos verdadeiramente iguais. Não tem uns mais iguais que os outros, não. Todo mundo é amado por Ele e Ele quer a salvação de todos. Não só de um, mas de todos. Bom, é nesse âmbito que vai a história do Jonas. E por isso, ser devorado pelo... Na mitologia está cheio de experiências desse tipo. Basta pensar numa mitologia mais próxima de nós, o Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau, né? Em que a vovozinha... É uma coisa que eu nunca entendi, como a vovozinha estava inteirinha lá dentro da pança, da barriga do Lobo Mau. Na Escritura vão ter vários textos que vão falar que Deus é um Deus devorador. Então, ser devorado por Deus, ser devorado pela divindade, é o melhor que pode acontecer para nós. Porque significa que nós vamos fazer parte da sua natureza. E, de fato, a morte vai ser um dos símbolos da morte, né? Ser devorado por esse grande monstro, a morte que vem e engole o ser humano inteiro. O fato de que o monstro devorador seja colocado na porta da igreja, na porta de um templo, quer dizer justamente isso. O templo é símbolo do monstro. E templo é símbolo da divindade de Deus. E, justamente, estamos na porta, que é a boca do monstro. Então, vendo o monstro devorador na porta, quando eu entro, passo essa soleira sagrada, na verdade eu estou passando pela boca do monstro e eu estou entrando dentro do monstro.
Na liturgia, vamos falar da liturgia que a gente conhece, que é a liturgia cristã, católica. O que acontece dentro da igreja? Nós vamos celebrar a liturgia. Celebrar a liturgia significa nós vamos nos alimentar. Vamos alimentar, nós entramos como alimento na boca do monstro, mas na verdade nós vamos ser alimentados pelo monstro dentro do monstro. Então, vamos ser alimentados com a palavra do monstro e vamos ser alimentados com a divindade do monstro, que é o corpo e o sangue de Cristo. Então, na verdade, ser devorado, na verdade, é ser devorado e devorar ao mesmo tempo. Então, aí a gente entende melhor que nós vamos ver alguns bichinhos nos portais, sobretudo nos portais românicos e portais góticos, que tem um bicho que morde e ele é mordido também, né? Porque é um jogo de devorar e ser devorado, porque, na verdade, no fundo, nós entramos no ventre e ali o ventre joga um outro nível de linguagem simbólica, é um ventre gerador. Por isso, o lugar onde os cristãos recebem a comunhão eucarística e os outros sacramentos se chama ônfalo, que significa umbigo. Então, por onde a criança recebe a vida? Pelo umbigo. Por 9 meses nós somos alimentados, nutridos, nós devoramos a nossa mãe. Por 9 meses nós nos alimentamos dela. Nós nos alimentamos do sangue dela, da carne dela, do material orgânico dela o tempo todo. E depois que a gente nasce, por 1 ano e pouco, nós vamos nos alimentar do sangue dela, que vai ser, digamos, transformado pelas glândulas mamárias em leite. Mas é sempre sangue, é sempre a sua vida que ela, né, nos dá. Isso tudo nos dá a dimensão do devorar. Por isso que eu dizia para vocês a questão do comer como um ato sagrado, como um ato de comunhão extraordinária, no qual alguém dá a vida para o outro. No caso, então, nós damos a nossa pobre vida entrando na igreja e a gente recebe a grande vida do divino monstro, Deus mesmo, que se doa a nós. E depois nós saímos da boca do monstro, como Jonas saiu da boca do monstro marinho, uma nova criatura, um personagem novo, renascido, porque ele participa agora da natureza daquele monstro. Depois, eu recomendo que leia o livro de Jonas, porque no final ele vai também fazer uma outra experiência, essa experiência de que o monstro é ele e que, na verdade, toda a história dos ninivitas não era por causa dos ninivitas, era por causa de Jonas mesmo. Jonas tinha que fazer essa experiência para se tornar mais humano, para se tornar mais verdadeiramente religioso, não no sentido formal, mas no sentido profundo do termo. Então, esse desejo, por isso nós vamos encontrar esses capitéis lá de Chauvigny, onde tem esse personagem que também eu gosto tanto, que é o monstro que se deixa devorar. O monstro que se deixa devorar porque sabe que esse ser devorado o levará a participar da divindade. Na verdade, no vocabulário simples de cada dia, a gente diz o aceitar, né? Quando a gente aceita verdadeiramente uma situação imutável, uma situação que não pode ser mudada, na verdade a gente aceita de ser devorado, aceita, tá bom. Então, vamos viver isso intensamente. É um ato, digamos, passivo, mas ativo. Ativo porque eu decido entrar. Decido fazer o passo e passar a soleira e entrar na boca do monstro. E é passivo porque, num certo sentido, eu me deixo envolver pelo monstro.
pelas vísceras do monstro, que são a arquitetura interna da igreja, a beleza do espaço, a beleza da liturgia, a beleza da palavra de Deus, a beleza do rito do ofertório, onde eu oferto de novo a minha pobre vida e recebo depois da consagração a vida divina nesse intercâmbio. Além dos monstros nas igrejas, existem outras imagens que causam dificuldade de entendimento. Um exemplo hindu é o conjunto de templos de Khajuraho, não sei falar, onde vemos inúmeras figuras durante o ato sexual. No mundo cristão, temos imagens que expõem suas genitálias de forma bastante exagerada e que acaba por escandalizar a maioria. Porém, nitidamente, elas não têm a intenção pornográfica, digamos. Como interpretar essas figuras? Figurinhas que estão como pequenos capitéis, justamente na junção da parede com o teto, que tem um valor apotropaico, e tem, digamos, uma visão da vida que escandaliza um homem contemporâneo. O homem contemporâneo é muito moralista. Quando a gente fala de medioevo ou Idade Média, a gente tem uma noção muito marcada pelos filmes, então é sempre um ambiente escuro, as pessoas muito fanáticas, ignorantes, etc. E tal. Tudo isso é falso. Os ambientes da Idade Média eram profundamente coloridos e havia muito mais cultura que no mundo contemporâneo. Havia uma técnica também, inclusive, mas não a técnica, evidentemente, da informática, ou etc. e tal, mas eles tinham técnica, era uma sociedade diferente da nossa. Sobretudo, era muito diferente o aspecto moral. A moral medieval é muito mais liberal do que o mundo contemporâneo, onde a gente vive uma libertinagem, uma liberalidade que a gente acha... Primeiro porque para o homem medieval tudo é uma coisa só, tudo é uno, não é separado. E esse lado mais selvagem, digamos, é integrado. Digamos, a sexualidade masculina ou feminina não é um problema. Não é uma coisa que pode causar constrangimento. Nós hoje somos capazes de nos escandalizar realmente com essas figurinhas, porque muitas vezes são figurinhas que estão mostrando o traseiro, estão mostrando a genitália, estão com o seu lado gracioso. Porque em geral não são figurinhas eróticas, porque não são figurinhas exageradas. São figurinhas, digamos, onde a figura feminina tem uma vagina enorme, ou então o homem tem um falo enorme, ou um falo estranho, ou um falo que é um ramo que se transforma num ramo de uma planta. Então, tudo está muito ligado àquilo que nós dissemos antes, a questão da estranheza. Às vezes essa estranheza é também graciosa. Graciosa em que sentido? Que é engraçado. Nós vivemos numa época que é fruto de uma época que não é popularmente conhecida, mas é a época vitoriana, na qual se difundiu, isso faz muito pouco tempo, porque isso é praticamente no século XIX, no qual se difundiu um puritanismo que faz sempre deixar tudo aquilo que diz respeito à sexualidade humana como disso não se fala, disso não... Absolutamente não tem sentido. Então, por isso que o medieval nos assusta, porque se você olha, os templos hindus, existem templos hindus onde na parte externa do templo, o Mircea Eliade trata muito isso. Tem um outro sujeito que
Nós já citamos no nosso curso, que é o Titus Burckhardt, Arte Sacra no Ocidente e no Oriente, no qual ele fala desses templos hindus, no qual, no lado externo do templo, estão cheios de figuras fazendo sexo, fazendo explicitamente sexo. Mas não são figuras eróticas, são figuras sensuais, porque, digamos, a escultura deles é uma escultura muito ondulada, muito modelada, belíssima, belíssima, para nada ordinário, para nada banal, no qual as figuras não estão fazendo sexo por sexo, mas estão fazendo um sexo sacro. Porque a relação sexual é um símbolo da relação com Deus. Tudo aquilo que nós falamos até agora, digamos, está muito relacionado com tudo isso, né? Se isso nos escandaliza, é porque realmente a gente não entendeu nada ainda do que é a vida. Tudo que nós falamos de comer e ser comido, de entregar-se, nós não estamos falando de um sexo banal, nós estamos falando de uma entrega, estamos falando de uma relação de amor no qual não funciona só a minha cabeça, funciona todo o meu ser, todo o meu corpo, alma, espírito, tudo entra. Por isso, a explicação evidente são figuras que estão se relacionando com a divindade. Então, aonde a gente vê uma banalidade nesses personagens, dessas figurinhas, tem pessoas que dizem pornográfica, mas de pornográfica não tem nada, não tem nada, não tem nada. Então, se você vê, digamos, uma figurinha como essa que você mencionou, existem toda uma coleção de figurinhas, dessas figurinhas femininas, que estão mostrando a vagina aberta, com as pernas abertas, mostrando a vagina simbólica, que mostra, pode estar mostrando justamente, digamos, não tem a ideia que nós temos hoje, mas simboliza, dentro desse quadro que eu disse agora do templo hinduísta, mas da mentalidade de um homem medieval, digamos, aquilo não é banal. Não é banal. Significa a nossa alma aberta para o divino. A nossa alma aberta diante da boca do monstro. A nossa alma pronta para ser fecundada, porque, digamos, para o homem medieval e para o homem tradicional, digamos, o sexo não é simplesmente prazer, mas é, sobretudo, sobrevivência. Sobrevivência porque nós temos necessidade de multiplicar a nossa espécie, porque sem criança o mundo não vive, né? Isso o mundo europeu não se deu conta e por isso estão morrendo, estão condenados a morrer sem descendência e vão ser substituídos por outras raças, justamente porque transformaram o sexo só em prazer, só em um aspecto. Nós não podemos, é nesse sentido que eu falava antes, a questão do selvagem. O selvagem verdadeiramente é essa mentalidade terrível que nós temos. Selvagem no sentido negativo. E o monstro é selvagem no sentido positivo, porque o selvagem, um bicho, um animal, prefere morrer para salvar sua cria. E coisa que um ser humano não é capaz de fazer, né? Um ser humano é capaz só de pensar em si mesmo, meu conforto, eu não quero, blá, 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 etc. Então, nós precisamos desse selvagem, precisamos descobrir esse selvagem maravilhoso que está... E cada vez agora é uma tendência um pouco contemporânea de descobrir os animais. Um afresco medieval do século XIII, uma árvore de falos. Uma árvore nas quais os frutos são falos. E estão as mulheres recolhendo os falos.
pornografia? Não. Absolutamente. Porque, justamente, o falo é símbolo da potência, símbolo da vida. Sobretudo no mundo antigo, medieval, eles não sabiam que a mulher, ou, digamos, a criança nasce do encontro das duas células. Eles pensavam que, na verdade, a origem da vida é o falo masculino. Falo masculino é redundância. O falo, digamos, é origem da vida. É a origem da vida. Por isso, nós vamos ter no Japão, na China, na África e na antiga Roma, nós vamos ter esculturas só do falo. Pompei, por exemplo, não sei se vocês conhecem, em Pompei, no Museu Nacional, Museu Arqueológico Nacional, tem uma sala que chama Sala dos Segredos, que é a sala onde eles colocaram esses objetos de arte que provocam constrangimento nas pessoas de bem, que é uma sala cheia de falos, lâmpadas em forma de falo, objetos em forma de falo ou personagens com um falo gigantesco, porque tudo isso não era pornografia, tudo isso era vida, um profundo conhecimento, uma profunda reverência para a vida. Que tenha um lado picante, vai ter sempre, tem que ter. Nós precisamos desse lado. Mas a gente não pode interpretar essas coisas com a mentalidade de hoje, porque a mentalidade de hoje não funciona. Eu, como artista, nunca pintaria uma coisa assim, porque, digamos, seria incompreensível. Inclusive, essas imagens com os falos exagerados, estão levando, em geral, um bastão, que também é uma imagem fálica de poder. De poder. Porque, justamente, um falo que não está na posição ereta não é capaz de transmitir a vida. Por isso, digamos, o báculo do bispo, por isso o cetro do rei, por isso a varinha do Harry Potter, eles têm que ser verticais. Eles têm que estar na posição, porque é a posição da criação. É o lado magnífico, é um lado estupendo da sexualidade humana, da sexualidade masculina. Não é para se tornar uma piada simplesmente ou visto de uma forma banal, mas vê a responsabilidade que o ser humano masculino tem de criar vida, de dar origem à vida, de ser criativo. Assim como as figurinhas femininas que estão mostrando a vagina, a sua abertura, a sua capacidade de acolher, a sua capacidade de gerar a vida, a sua capacidade de proteger, a sua capacidade de transmitir a vida, de custodiar a vida, que é o lado magnífico da sexualidade feminina. Então, essas imagens, elas são sublimes, não são ridículas. Elas são sublimes porque mostram a verdade da nossa realidade e não aquilo que o mundo quer fazer. Porque quando o mundo banaliza a nossa sexualidade, ele, na verdade, transforma a nossa sexualidade em um objeto de compra e venda, num objeto de exploração comercial. O interesse do mundo é sempre comercial. Não é de nos transformar em pessoas melhores, em pessoas mais humanas. Mas é o contrário. Banalizando o que é sagrado em nós, acabamos virando carne no açougue, né? As pessoas se tornam carne no açougue porque, digamos, criam modelos de beleza, modelos de prazer, ideais inatingíveis para que as pessoas sejam infelizes, infelizes porque não realizadas sexualmente, infelizes porque não têm um corpo maravilhoso, infelizes porque não têm tudo aquilo que o mundo diz que deve ter, e por isso tem que gastar.
Gastar para mudar meu corpo, gastar para sentir mais prazer, gastar, esquecendo que a sexualidade é muito, muito mais que isso. É muito, muito mais que isso. Muito mais sagrada, muito mais profunda e muito mais bela. Sem dúvida nenhuma, Anki, também Judas foi tentado. E também Judas, como Eva e como Adão, não foi tentado no sentido, mas esse Messias está muito estranho. Esse Messias é um monstro para mim. Jesus era um monstro para Judas, porque ele não entendia Jesus. A figura de Judas é muito controversa, Fausto. É muito complicado, porque justamente encarna cada um de nós. Digamos que os evangelistas, quando falam de Judas, eles queriam falar de cada um dos apóstolos, porque cada um o traiu de uma maneira. A diferença de Judas é que ele não aceitou o caminho de volta, que é aquilo que Adão e Eva tiveram que fazer, né, e fizeram e aceitaram. O Pedro também traiu do mesmo modo, inclusive Pedro traiu de uma forma mais terrível ainda, né? Mas justamente... Então, o fracassar no exame não significa que ele reprovou. Significa que ele tem que fazer o exame de novo, né? Eu falo como professor universitário, então é muito difícil alguém reprovar na universidade. Tem que ser realmente muito... Porque, digamos, se você não passa nesse exame, você vai ter que fazer um outro e fazer um outro. Nem que pode demorar mais, mas você vai acabar terminando. Dom Roberval, o que falar sobre o monstro que reside dentro de nós? Dentro de nós, o monstro guarda um tesouro. Talvez o tesouro seja o monstro mesmo. Talvez o tesouro esteja por detrás do monstro. E enquanto Jung vai chamar esse lado monstro nosso, a nossa sombra, aquilo que nós deixamos para trás, porque é selvagem, porque nos incomoda, porque não é controlável, porque não é socialmente aceito. Então, por exemplo, toda a nossa parte de raiva, por exemplo, é muito associada ao monstro. Porque, de fato, quando a gente fala de raiva, a gente sempre fala de monstro, né? A pessoa ficou uma fera, né? Então, estamos falando de um lado. E todos nós, quando nós temos um ataque de raiva, nós nos sentimos monstro. Mas nós fomos educados socialmente a reprimir a raiva. A raiva tem que ser evitada, porque não é socialmente aceito você dizer: eu estou com muita raiva e agora eu não quero mais falar com você por umas 3 horas. Quando passar a raiva, vamos conversar. Mas isso não é socialmente aceito porque pessoas de bem não expressam raiva. Então, nesse sentido, então todas as nossas raivas vão passando para trás de nós, na nossa parte sombria, tenebrosa. E aí, pobrezinho da criança sonha com monstros, que na verdade são os seus sentimentos de raiva. Sonham com o diabo. O diabo está muito associado com a raiva. Muito associado, porque quando a gente está com muita raiva, a gente se sente possesso. Quando uma pessoa ficou furiosa, nós dizemos: a pessoa ficou possessa. Quer dizer, ela fez a experiência ou as outras pessoas fizeram a experiência de que ela não estava em si, e que uma outra pessoa estava falando no lugar dela, ou estava atuando no lugar dela. Então, eu não quero dizer que não existe o diabo, ou que, digamos, não exista um tentador e tudo mais. Mas, digamos que os meios que ele usa não são tão óbvios. Digamos, a tentação elas vêm de uma forma muito, muito mais sutil.
muito mais sutil. Então, tem um outro filme que eu quero recomendar, que é um filme já deve ter mais de uma década, se chama Onde Vivem os Monstros. É um romance que foi escrito, um livro, eu penso que um americano que escreveu, e depois foi feito um filme também. E justamente é um filme terrível. É um filme, parece filme de criança, mas não, de criança não tem nada, porque são crianças que estão nesse mundo dos monstros, onde os monstros vivem, que é tipo uma ilha, um lugar, mas na verdade quem se revela monstros são as crianças. As crianças são os monstros, na verdade. Esse é o lado que esse autor revela e que é muito real. É muito real. Quem já sofreu bullying quando era criança sabe muito bem quanto monstro pode ser uma criança, né? E quanto cruel pode ser uma criança com um adulto. Então, digamos, com todo o respeito pelas crianças que nós fomos, por todo o respeito que das crianças que são hoje, não vamos idealizar, porque dentro de nós vivem monstros agressivos, violentos, sobretudo, justamente quando não são educados a expressar a raiva de uma forma conveniente, de uma forma tranquila, de uma forma natural. Então, aquele lado selvagem se esconde e usa artifícios, artimanhas para atacar. É impossível entender o mundo externo sem o mundo interno, ou o interno sem o mundo externo. Então, essa relação entre macrocosmo, microcosmo, que as constelações e o universo, na verdade, estão em profunda conexão com o meu mundo, os meus mundos interiores. O outro, eu recomendo muito entrar em um site holandês de um museu único que eu conheci há uns anos atrás, que se chama Micropia. Micropia. É um museu feito sobre as descobertas do mundo microscópico nos últimos 10, 15 anos. Então, são coisas muito recentes. E agora, com o coronavírus, eles devem ter coisas interessantes sobre isso. Mas ali, realmente, eu fiz algumas descobertas que me provocaram a vertigem. Porque eles mostram digamos, justamente um bichinho da pele humana. E aí a câmera é uma animação, mas é uma animação muito realista. E aí a câmera vai chegando perto desse bichinho e mostra a pele daquele bichinho. E na pele daquele bichinho tem outros bichinhos de diferentes raças. E aí ele vai focalizando e vai mostrando a quantidade da intensidade do microscópio. E na pele do bichinho. Então vai entrando de bichinho em bichinho, todos um invisível para o outro. Eles vão chegando a um mundo microscópico. Então são vários níveis que nós vamos entrando, sempre vivos. Mas é impressionante, é um abismo. Então, nós não só temos um microcosmo dentro de nós, mas cada bichinho desse tem um microcosmo dentro dele. Depois aquele tem um outro dentro dele. E um outro, como essas mamuscas, essas bonecas russas, né, que você tira, tem uma, depois dentro da outra tem outra, e dentro da outra tem outra. É um abismo de monstros, porque todos esses bichos, não tem nenhum bicho que não seja estranho. Tem bichos que tem muitas patas, tem bichos que tem... cada um vai ter a sua peculiaridade e a sua estranheza. E a sua função fundamental de manter a vida. Não só manter a vida dele, mas manter a vida do seu anfitrião.
Como não sentir vertigem, né? É a mesma vertigem que a gente sente quando, olhando o universo, a gente vê a grandeza do universo, mas olhando para dentro de nós mesmos, essa grandeza de sermos portadores de tanta vida, tantíssima vida, que me permite estar falando agora, nesse momento. Porque esses bichinhos estão fazendo a sua função. Se eles param de fazer essa função, meu pulmão não funciona direito, o meu coração não bate direito, o meu cérebro não funciona. E por isso os monstros que nós vamos encontrar na arte, sobretudo na arte dos templos, da China aos Incas, vão ser monstros que vão ser fascinantes. Eles vão ter um lado terrível, mas vão ter um lado belíssimo. Nós vamos ter monstros que sorriem. Monstros sarcásticos, digamos, né? Monstros de diversos tipos, de diversas qualidades, que vão, cada um com uma missão diferente, ajudar o homem a crescer, ajudar o homem a ser humano, e ser humano nesse sentido de ser integrado com o todo. Espero que esse livro dos monstros tenha ajudado vocês a entender um pouco deste lado não tão descrito da iconografia, não só cristã, né, como de tantas religiões, e que mostra a riqueza, né, das artes dentro da igreja. Dom Roberval, muito obrigado e nos vemos em breve. Obrigado, Fausto, pela oportunidade de a gente compartilhar aquilo que, digamos, fomos descobrindo pelo caminho, que ainda descobriremos. Penso que a nossa missão nessa vida é aprender muito, aprender sobre o amor, aprender a nos deixar amar, aprender e, sobretudo, compartilhar aquilo que nós aprendemos, que é também uma forma de aprender, né? Porque, na verdade, quando a gente tem que explicar aquilo que a gente entendeu, na verdade, a gente aprende de novo, aprende de forma mais profunda. Então, agradeço muito essa oportunidade de poder partilhar com você, com os seus telespectadores, essas coisas maravilhosas que nós temos no tesouro da nossa humanidade e, sobretudo, temos no tesouro do cristianismo, que soube sabiamente se apropriar da linguagem humana para transmitir realidades inefáveis do mistério da encarnação, do Verbo de Deus, mistério da paixão, da morte e ressurreição de Cristo, que poderia ser traduzido somente com símbolos de linguagem simbólica humanos. Então, digamos, graças a essa linguagem que a gente vai descobrindo, a gente vai podendo entrar em posse desses tesouros, infelizmente, que a maioria dos católicos desconhece, ou às vezes até interpreta como sendo uma coisa do inimigo, quando na verdade é do amigo, né? Então a gente acaba fazendo como Eva, pensando que algumas coisas são do inimigo, quando na verdade são símbolos que precisam ser mastigados, digeridos e assimilados.